Por muitas razões, Wittgenstein ficou insatisfeito com o Tractatus. E quase 2 décadas e meia depois, entrega à publicação as suas Investigações Filosóficas, livro que condensa as concepções do chamado segundo Wittgenstein. Entre as rupturas que as investigações representam com relação ao Tractatus, 2 merecem especial atenção. Primeira ruptura. Em vez de falar sobre a linguagem, Wittgenstein fala agora de jogos de linguagem. Isto é, em vez de falar da linguagem como um sistema único e dotado de traços essenciais, ele fala agora de atividades linguísticas que são regidas por regras e que são múltiplas e heterogêneas. Rompendo, portanto, com a visão de uma unidade e de uma uniformidade da lógica, o segundo Wittgenstein falará de diferentes gramáticas. Segunda ruptura importante. Em vez de conceber a linguagem como ligada às formas do mundo, o segundo Wittgenstein, com a noção de jogos de linguagem, vai ligá-la à noção de formas de vida. Isto é, ao conjunto de atividades e práticas que caracterizam as formações culturais e sociais nas quais esses jogos se desenvolvem. Wittgenstein diz que imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida. No lugar dos antigos fundamentos ontológicos, encontramos agora fundamentos antropológicos, culturais, sociais, comportamentais, na explicação da produção e do entendimento do sentido da linguagem. Uma das críticas mais importantes operadas pelo segundo Wittgenstein incide sobre a concepção referencial do significado, isto é, a concepção geral de que as palavras designam objetos e de que as frases são ligações de tais denominações. Sua crítica busca mostrar que a concepção referencial do significado padece de 2 defeitos congênitos. De um lado, ela é muito pobre para dar conta do funcionamento extremamente complexo dos nossos jogos de linguagem. E de outro lado, quando erroneamente aplicada, ela pode conduzir ao psicologismo ou ao mentalismo dos significados. Exemplifiquemos. A visão de que há, para cada palavra, uma coisa, um objeto, uma referência no mundo, é pobre, porque nem sempre utilizamos as palavras com a intenção de indicar coisas e objetos no mundo. O próprio Wittgenstein dá um exemplo no início das investigações, referindo-se ao seguinte uso da linguagem. A uma pessoa é entregue um pedaço de papel que contém os seguintes sinais: 5 maçãs vermelhas. Essa pessoa vai até o vendedor que, operando com esses sinais, realiza a venda. A Wittgenstein interessa saber como é que poderíamos explicar o funcionamento da linguagem, como é que essas palavras foram utilizadas nesse jogo de linguagem, segundo a concepção referencial do significado. A sua estratégia consiste em mostrar que, se nós analisássemos essa locução do ponto de vista da tese referencial do significado, a nossa tendência seria procurar perguntar a qual objeto corresponde, por exemplo, a palavra vermelho, a qual objeto corresponde, por exemplo, a palavra 5. Essa crítica
vai no sentido de mostrar que explicar o significado de uma palavra consiste, sobretudo, em buscar a descrição do seu aprendizado na linguagem. Quando aprendemos a usar a palavra 5 e a palavra vermelho, não aprendemos o significado delas por vincularmos a cada uma um objeto determinado. Nós aprendemos essa palavra pelo domínio de uma gramática, isto é, de uma prática linguística convencionada e determinada por regras que regulam o seu uso. Quando nós aprendemos a usar a palavra 5, aprendemos também a usar a palavra 4, a palavra 3. Da mesma maneira, quando aprendemos a utilizar a palavra vermelho, nós aprendemos no mesmo lance a utilizar a palavra amarelo, a palavra verde, etc. Ou seja, o aprendizado dessas palavras não implica a vinculação das mesmas a objetos específicos que seriam os seus significados. Nós não vinculamos o 3 a um objeto diferente do objeto que nós vinculamos ao 4, que seja diferente ao objeto que vinculamos ao 5. E assim por diante. Assim como, ao aprender a usar a palavra vermelho, também não vinculo a ela um objeto diferente do objeto que eu vinculo à palavra amarelo e assim por diante. Ora, não aprendemos a vincular objetos às palavras que designam cores e numerais, precisamente porque essas palavras não designam objetos, e sim qualificam ou quantificam os objetos. Mas, como foi dito, além de inútil, a concepção referencial do significado tende a conduzir ao psicologismo. Pois, aquele que acredita que o significado da palavra só pode estar no objeto que ela substitui, tenderá a localizar significados mentais ou psíquicos quando não encontrar na realidade a referência que procura para o nome. Desta maneira, o defensor do referencialismo poderá dizer que, embora não haja no mundo um objeto que se refira especificamente à palavra vermelho, existe na mente humana um objeto interno ou psíquico que se refere à palavra vermelho. Na verdade, essa concepção vai conduzir ao mentalismo ou ao psicologismo dos significados, que é muito criticado pelo segundo Wittgenstein. O interessante, no entanto, é ver que o mentalismo não passa de um referencialismo internalizado, pois pode-se notar que, tal como as duas faces de uma mesma moeda, ambos nascem da visão comum de que a função básica da linguagem consiste em representar a realidade, seja externa ou física, seja interna ou mental. Em vez de perguntar pelo significado, diz o segundo Wittgenstein, pergunte pelo uso. Em vez de correlacionar as palavras a objetos específicos, pergunte pelas regras que regulamentam o seu uso em diferentes contextos. A explicação do significado das palavras pode estar apenas nos efeitos práticos que elas produzem, e a descrição do seu entendimento pode coincidir com a descrição das ações ou atividades que são produzidas a partir delas. Se A diz, fecha a porta a B, o entendimento de B pode ser descrito pela ação que ele realiza, sem que seja necessário pressupor uma operação mental ou intelectual do entendimento dos significados dessas palavras. Isso indica que a finalidade e o uso das palavras envolvem ações diversas, capacidades variadas, competências específicas,
domínio de técnicas diferenciadas, etc. Envolve pessoas e padrões de comportamento socialmente instituídos e convencionados. Uma das consequências importantes dessa concepção está no grande valor dado ao ensino da linguagem. Segundo o Wittgenstein, o ensino de uma palavra não é tanto uma explicação do que ela significa, mas um adestramento, um treino para o seu uso futuro. O ensino do uso de uma palavra seria comparável ao ensino do uso de uma peça num jogo de xadrez. Aprendemos, por exemplo, as funções da peça chamada O Rei do Xadrez ao nos serem mostrados ou descritos lances válidos com esta peça no interior do jogo. Ensinamos e aprendemos o que fazer com as palavras. As palavras são como ferramentas com diferentes funções e há semelhanças aqui e ali. Mas o que nos confunde é a uniformidade de sua aparência, quando nos são ditas ou quando são dispostas na escrita. O emprego delas não fica claro quando as consideramos apenas do ponto de vista dessa uniformidade da sua aparência. Wittgenstein faz uma analogia para ilustrar essa ilusão de uniformidade. Olhando a cabina de um maquinista de locomotiva, vemos alavancas de mão que parecem mais ou menos iguais. E isso é compreensível, pois elas devem todas ser manobradas com a mão. Mas cada uma cumpre uma função muito diferente da outra. Elas atuam de maneiras distintas conforme sejam manipuladas. Isso tem o sentido de um alerta para o fato de que, embora o meio de doação dos sinais das palavras seja homogêneo e cause essa impressão de que há uma uniformidade entre elas, há uma enorme heterogeneidade no modo do seu funcionamento. Tudo isso deve ser considerado quando se fala em uma virada linguística do século XX. Se ainda é possível a empreitada filosófica de uma investigação acerca do entendimento humano, esta terá de se dar como uma investigação acerca do entendimento das palavras, dos sinais. E o que muda em relação às investigações filosóficas clássicas é para onde nós devemos olhar quando falamos em entendimento. Se seguirmos as indicações do último Wittgenstein, devemos olhar para a praxis do uso da linguagem, isto é, para os comportamentos regidos por regras que podem ser observados e cuja gramática pode ser descrita. Mas descrever jogos de linguagem implica descrever formas de vida, e não formas do mundo e nem formas do pensamento ou da mente.